aqui defender a cidadania e também apoiar as 10 medidas na medida em que elas realmente procuram inverter a relação do custo-benefício da corrupção. Ou seja, no Brasil, com a legislação existente, e não só, como já disse, pelo abuso da legislação existente, pela manipulação da legislação existente, principalmente do processo penal, o que nós temos é que o custo da corrupção é mínimo e o benefício é exponencial. Estas 10 medidas que foram objeto, portanto, desse projeto oportuno de lei, inverte esse custo-benefício, ou seja, nós temos, pelo conjunto dessas medidas, fazer com que os corruptos de todos os níveis, sobretudo esses milionários empreiteiros e donos de fornecedores do Estado, contratantes com o Estado de grandes fornecimentos e empreitadas, saibam que o custo é enorme e o benefício é zero. Ou seja, temos que mostrar a eles, no sentido que a criminalização de todos os atos de corrupção realmente estão aqui cercados, não só, como no caso do enriquecimento ilícito, pelo aumento da pena, como também pela questão toda das medidas administrativas que estão sendo propostas. A questão da criminalização do enriquecimento ilícito tem dois vieses aqui no projeto, ou seja, primeiro, o aumento da pena de uma maneira bastante significativa. E aí entra a questão do custo-benefício. Eu vou fazer o que ficar milionário com o dinheiro roubado na corrupção, mas qual é o meu custo? O custo é ficar realmente aí dentro de uma penalidade muito maior do que tenho até hoje e que me impede, inclusive, na progressão das penas, ter um benefício de, depois de 6 meses ir para casa comemorar o Natal, que já está se aproximando. Então, este aumento das penas é fundamental no sentido dissuasório. Quer dizer, a questão penal não é a questão de estatística, de achar que as penas, o aumento das penas não diminui o número de criminosos. O número de criminosos, às vezes, são aumentados pela eficiência da própria Poder Judiciário e seus órgãos policiais e de Ministério Público, no sentido de realmente alcançá-lo mais. A questão é que o aumento de pena é dissuasório, sobretudo dessas classes privilegiadas sórdidas que o Brasil tem aqui, que é realmente uma vergonha. Não trata a questão do enriquecimento ilícito apenas do aumento das penas, mas de uma medida objetiva ou muito importante, que é de que o enriquecimento ilícito se dá com a diferença entre o dinheiro e o patrimônio que alguém tinha antes de ter um patrimônio que não corresponde às suas rendas e aquele que realmente foi obtido. Não mais tem o sentido que o enriquecimento ilícito deve ser punido pelo sequestro do valor apenas daqueles atos ilícitos praticados. Porque aqui, com a justificativa apresentada muito claramente, o que nós temos é de que o dinheiro, os 100 milhões do Cerverol, qualquer coisa, eles se reproduzem através do tempo, eles florescem através do tempo, eles são aplicados, o sujeito se torna um grande industrial da área da carne, da industrial da área do boi, da área do não sei o quê. Então, ficam ali o dinheiro inicial, é um capital inicial, o que foi realmente objeto da corrupção. Então, essa medida aqui, dentre as 10, o que nós temos é de que todo o enriquecimento que ocorreu após o período em que ele era aparentemente honesto, todo o patrimônio dele deve ser realmente objeto de sequestro e confisco do poder público para o efeito, inclusive, de combate à corrupção. Essa é importantíssimo. Isso é uma medida fundamental nesses dois setores, do aumento de pena e do alargamento efetivo de toda a história do enriquecimento do corrupto. De modo que isso é muito importante. Quanto à questão da presunção do prejuízo, da questão da anulabilidade, da prova, não é isso aqui, né?
das provas ilícitas, primeiro eu quero dizer o seguinte, as provas ilícitas, por quem é contra essas 10 medidas, as provas ilícitas têm se tornado realmente uma forma cínica, principalmente dos advogados que aqui vêm, de falar em prova ilícita. Prova ilícita não é prova ilícita. Tudo que não é de acordo com a lei é ilícito. O ilícito não tem esse sentido penal, que o ilícito é criminoso. Então, eu, por exemplo, eu faço aqui um ato que contraria o regulamento da casa que entro, não passo na inspeção aqui para entrar no anexo 2, vou direto, entro por uma outra porta. É um ato ilícito, é um ato irregular, porque não segue o regulamento da casa. Então, tudo que é irregular, tudo que não é de acordo estritamente com a lei, ele é ilícito, mas o ilícito não tem esse sentido penal, esse sentido pejorativo, que agora os que são contra a minha professora estão usando. Ilícito, como se fosse um crime praticado pelo agente público, tá certo? Para uma coisa ilícito é qualquer coisa que é irregular. Muito melhor teria sido falar aqui a questão da prova irregular, não da prova ilícita. Aí, naturalmente, os que estudaram as 10 medidas inicialmente, com esse vício, naturalmente, da penal, então usam o termo certo, mas o termo didático, pedagógico, seria prova irregular, não é prova ilícita, porque não tem nada de ilícito no sentido moral, no sentido ético, no sentido criminal da prova. Isso é muito importante. Em segundo lugar, existe aqui uma remissão dos autores do anteprojeto, no sentido de que no direito americano existe a good faith exception, ou seja, quando a prova irregular ela é obtida realmente de boa fé pelo agente público ou por qualquer cidadão, ele deve ser levado e acatado, tá certo? Porque o crime, às vezes, é muito importante para que se diga que não, a formalidade da prova não existe, como no caso do Castelo de Areia, então tudo não aconteceu nada. Eles furtaram bilhões, entendeu? Quer dizer, não corrupção, mas o telefone, foi o áudio do telefone, não tinha realmente a ordem judicial, ela não contemplava aquele tipo que foi feito, a maneira com que foi feito o áudio da coisa. Então, 1 bilhão e 500 milhões que foram roubados por uma empreiteira, entendeu? Simplesmente deixaram de existir, foi extinto o processo. Extinto o processo porque a interpretação da ordem judicial de escuta foi interpretada de uma maneira errada, irregular. De uma maneira irregular, que chamam aí de muito má fé, chamam de uma maneira ilícita, não tem nada de ilícito. Portanto, é muito importante isto, que o projeto é o principal, dentro dos subprojetos que estão aqui no projeto que está sendo estudado pela Casa, é o principal, ou seja, nós temos que fazer com que o processo penal não seja extinto por questões formais, como diz a própria justificativa, tá certo? Não pode a prova irregular ser um fim em si mesmo. Ele não pode ser um fim em si mesmo. Dentro da ponderação dos delitos que ocorreram ali, ele tem que realmente ser ponderado de se cabe a extinção do processo ou não, conforme a prova irregular que está ali dentro. Ou ela é aproveitada, ou simplesmente ela diz, não, apesar de ser irregular, o processo prossegue. Por exemplo, o caso do filho já que falaram do nosso amigo Severo, o filho do Severo. O que aconteceu com o ator do filho do Severo? Quer dizer, ele estava sendo, de uma maneira indireta, ameaçado de vida. Ele e o pai dele. O pai dele dentro da prisão, e ele fora da prisão, no sentido da pressão, dizer, olha, o seu pai não pode falar nada, não pode fazer a delação premiada, mas nós temos os remédios para ele, damos 50 mil reais para ele por mês, e ele vai para o Paraguai, depois ele vai para Espanha, nós damos um avião, etc., e tal. Quer dizer, isso aí implica no seguinte, se ele não fizer, se ele não aceitar esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Você vai ser morto, sua mãe, seu filho, etc., ele mesmo na prisão vai ser morto, porque matar na prisão é a coisa mais fácil do mundo, certo? Então, havia uma ameaça. O que ele fez? Ele fez o que chama-se a delação de legítima defesa. Ele foi lá, pôs um gravador, levou o iPhone, mas deixou o iPhone, pegou um gravador e foi lá, gravou.
Tá certo? É aquilo que chama-se, no projeto que está aqui, muito bem contemplado, a questão da prova irregular de legítima defesa. Certo? Foi lá e salvou o quê? Salvou o país, de certa maneira, porque o escândalo daquela gravação, que na realidade é uma gravação irregular, ele salvou o Brasil, tá certo? Porque ali ele foi, quer dizer, não ele salvou, mas dentro do processo de salvação do Brasil, de modificação do Brasil, aquele é um elemento fundamental, prova irregular, prova tirada na mochila, etc., vai lá, grava, etc., apresenta, prova irregular, tá certo? Então, o que tem a ver uma coisa com outra? Quer dizer, a prova irregular pode ser um agente público chega lá e faz uma prova qualquer sobre o assunto, diz que não é da competência dele, tá certo? Ou ele não tem autorização judicial, ou ele interpretou mal a autorização judicial, ou a autorização judicial tem data errada, né? Tem uma data errada, ou não é aquele endereço, é o outro, ele foi no endereço errado, o endereço certo que era errado na prova judicial, ou então a autorização de vídeo também é uma autorização que não alcança aquele tipo de telefone, é outro número de telefone, tudo isso é usado, foi usado sordidamente no Brasil para realmente fazer com que a corrupção fosse aumentada a partir do quê? A partir da extinção dos processos de corrupção de altíssima gravidade na Operação Castelo de Areia, na Operação Boi Barrica, na Operação Pôr do Sol, na Operação Navalha, na Operação Poseidon, na Operação Dilúvio, na Operação White Martins, na Operação Diamante. Quer dizer, se nós tivéssemos, sobretudo, como no ilustre relator, o deputado Onyx falou, se nós tivéssemos na Operação Castelo de Areia a condenação da empreiteira, nós não precisaríamos ter o Lava Jato, provavelmente. Já teríamos, naquela ocasião, começa o desmembramento da organização criminosa que era feita pelo cartel e por todas as empresas envolvidas, e aí começar o novelo ser absolutamente pinçado a partir de, não, vamos esperar anos. O que deu? A Castelo de Areia, por questão da existência e alegada, sordidamente, por advogados pagos, bilhões que ganharam. Um já até faleceu, coitado. Não sei se ele levou o dinheiro embora, mas, em todo caso, a questão é o seguinte: o que aconteceu? Nós tivemos a extinção do processo. E as empreiteiras, então, festejaram, disseram, é o nosso mundo, vamos agora assaltar o Brasil, pegando todos os recursos públicos, todas as empreiteiras, não vamos entregar obra nenhuma, esse negócio de obra de Petrobras, entregar Abreu de Lima, entrega 10%. A transposição do Rio São Francisco não entrega nada, entrega só 20%. A Ferrovia Norte-Sul não interessa, está há 30 anos fazendo, tá certo? E assim vai, tá certo? Porque o Castelo de Areia, o que era? Era o exemplo máximo, tá certo? Da corrupção abençoada por quem? Pelo Poder Judiciário, tá certo? Na base de uma prova irregular obtida na ocasião e que foi absolutamente a base do prosseguimento da prosperidade, da expansão da corrupção que nós vimos hoje, que temos na Operação Lava Jato. Portanto, a questão da obtenção de prova irregular, não é prova ilícita, de boa-fé, que é o exceptional good faith americano, que aceita, absolutamente, ela deve ser ponderada no curso do processo penal. Não é que ela tem que ser aceita, ela tem que ser ponderada. Agora, ela nunca poderá, diante da gravidade de um fato, por exemplo, do Castelo de Areia, ser a razão da extinção do processo. Se eles tinham roubado 1 bilhão e 500 milhões, o telefone, o áudio, não é isso, o áudio não podia extinguir o processo. Isso tem um crime judiciário que foi realizado no Brasil, faz parte dos crimes judiciários. Porque o judiciário também não comete crime. Isso tem um crime. Pelo menos num sentido histórico, é um crime. Tá certo? Cuja nefasta resultado foi o quê? Que o custo-benefício, a relação custo-benefício da corrupção, a partir da extinção do processo da Castelo de Areia, ficou claro que o benefício era exponencial, como disse, e o custo era zero. Não, tem que pagar os advogados, caríssimo, milionários, né? E tal, entendeu? Porque, naturalmente, é um crime de colarinho branco, né? Se fosse crime de preto, crime de pobre, está tudo aí no cadeião de Pinheiros, lá em São Paulo, jogado, né? Apodrecendo dentro do cadeião.
Então, nós temos dificuldade. Então, a questão é essa. Nós não temos nenhum reparo a fazer essa questão da prova irregular. A prova irregular deve ser ponderada. E jamais uma prova irregular deve ser razão para a extinção do processo penal. Isso fica bem claro. Não pode, a partir dessa decisão aqui. De modo que esse é o subprojeto mais importante e que eu tenho certeza que esta casa acolherá sem nenhuma modificação sob o aspecto técnico, jurídico, de que foi apresentado e a sua sustentação histórica e da experiência